Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em Lucas e o nosso capítulo de hoje é Lucas capítulo 5. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 4 até o 11. Eu quero ler com os irmãos. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mas eu sempre que medito nesse capítulo 5 de Lucas, é incrível como essa passagem fala fundo, profundo, alto ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse episódio ali que aconteceu com o apóstolo Pedro. E é interessante nós fazermos uma comparação com a nossa caminhada, com a nossa vida. Eles tentaram pescar a noite toda e não conseguiram nada. E então Jesus fala para eles: olha, vai, afaste um pouco, vai para as águas onde as águas são mais fundas e lancem as redes para pesca. E aí Simão Pedro olha para Jesus e creio eu que ele pensou assim: puxa, eu sou pescador, eu entendo disso. E nós fizemos o nosso trabalho aqui a noite toda e não conseguimos pegar peixe nenhum. Agora não é nem é a melhor hora para pescar, mas tudo bem, Senhor, porque és tu quem está falando, porque é a tua palavra sendo liberada, então eu vou obedecer, eu vou lançar as redes. E a pesca foi tão grande que as redes começaram até a se rasgar de tanto peixe que veio. E aí eu acho interessante a reação de Pedro. Quando Pedro viu tudo aquilo, ele caiu de joelhos, prostrou-se aos pés de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor. Eu não sou digno, eu não sou merecedor dessa graça maravilhosa que o Senhor está colocando sobre mim. Por quê? Porque eu sou um homem pecador. E, amados, é exatamente essa sensação quando nós começamos a compreender o favor, a graça de Deus sobre nós. Nós olhamos, mas é sério mesmo que Jesus já me salvou, já me perdoou, já me redimiu, eu não preciso fazer nada, ele já fez toda essa obra? Não, Senhor, afasta-se de mim. Eu sou uma pecadora, eu não mereço tudo isso, eu não sou digna de tudo isso. E aí a palavra fala que ele fez isso porque ele ficou com receio, ele prostrou-se ali aos pés do Senhor, ele ficou com receio. E aí Jesus olha para Simão e Jesus diz assim: Ei, Simão, não tenha medo. Não fique com medo, não queira se afastar de mim, não queira que eu me afaste de você, não tenha medo. Não tenha medo dessa graça que eu estou derramando sobre a tua vida. Porque de agora em diante eu vou tornar você um pescador de homens. E foi isso que o Senhor Jesus fez com a vida do apóstolo Pedro. Mas o que eu acho interessante aqui, amados, é que quando nós olhamos essa história, nós só fixamos como se tudo tivesse acontecido em instantes.
Isso aconteceu, Pedro se tornou um pescador de homens, mas para nós analisarmos todo o tempo que levou para Pedro de fato se tornar um pescador de homens, de fato exercer o ministério que ele exerceu, ser o apóstolo Pedro, vamos dizer assim, levou tempo. Pedro precisou o quê? Passar por todo um processo. Nós sabemos que Pedro caminhou lado a lado com Jesus, Pedro aprendeu de Jesus, Pedro negou Jesus, Pedro chorou amargamente porque negou Jesus. Provavelmente ele pensou que ele não era mais digno dessa graça maravilhosa, da redenção que há em Cristo Jesus, porque ele havia negado. Mas o Senhor sempre foi o que? Trabalhando no coração de Pedro. E Pedro sempre foi o que? Mesmo ele tendo uma personalidade, Pedro era, nós vemos, ele tem um temperamento forte, mesmo assim, Pedro sempre se deixou ser moldado pelo Senhor. Amados, quando nós vemos essa primeira reação de Pedro com essa graça, com esse favor de Jesus Cristo ali, poxa, eles fizeram o trabalho no esforço deles e não conseguiram nada. Aí vem Jesus e só diz, só lancem as redes. Deixa que eu faço. Deixa que eu trago os peixes para vocês. E foi isso que o Senhor fez. Mas quando nós trazemos isso para a obra redentora que Cristo Jesus realizou em nosso favor, nós podemos ver que graça maravilhosa, e é como se Jesus estivesse falando para nós assim, eu já providenciei tudo, só estenda a rede. Sabe o que é estender a rede? É crermos, é acreditarmos, assim como o apóstolo Pedro aqui nesse momento, Pedro disse, olha, porque é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes, eu vou acreditar nisso, porque é o Senhor quem está falando. Mas quando ele viu o resultado, ele ficou perplexo e ficou até com medo e disse, não, se afasta de mim porque eu não mereço isso, eu sou pecador. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo e entendemos o favor e a graça de Deus, muitas vezes nós temos esse sentimento, Senhor, eu não mereço isso. Eu sou uma pecadora, eu sou um pecador, eu não mereço isso. Mas não é sobre o nosso merecimento, é sobre o que Cristo fez, é o amor dele por nós. É sobre ele ter nos amado primeiro. Tanto que aí Jesus olha para Simão Pedro e diz assim, ei Simão, não tenha medo. O que eu vou fazer com você agora é uma obra extraordinária. Eu vou torná-lo um pescador de homens. E a palavra diz que então eles deixaram tudo, até os peixes, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, deixaram aquilo e seguiram a Jesus. Amados, que eu e você possamos nos sujeitar a esse processo que o Senhor quer fazer em nós para fazer através de nós. Sabe, amados, quando o Senhor realizou a sua obra na cruz do Calvário, e hoje nós temos a palavra de Deus escrita e nós podemos ler e ver todas as verdades do que Cristo conquistou para nós, todo o perdão, salvação, redenção, regeneração, justiça, toda a obra de justiça que Deus efetuou em nosso favor por meio de Cristo Jesus, nós podemos olhar e como Pedro e dizer assim, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno disso. Senhor, eu não sou digna disso, eu sou uma pecadora. Mas aí o Senhor olha para nós, ele diz, ei, eu quero tornar você quem providenciou tudo fui eu, e eu quero tornar você um embaixador de Cristo. Eu quero fazer de você o meu representante aqui nessa terra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus já fez uma obra completa para a nossa salvação, para a nossa redenção, para o perdão de todos os nossos pecados. E mesmo quando nós nos sentimos indignos, pecadores, o Senhor olha para nós e diz, ei, não tenha medo. Deixa eu trabalhar em você. Deixa eu tornar você em quem eu quero tornar. Sabe, amados, Pedro não se tornou um pescador de homens da noite para o dia. Ele não saiu ali e se tornou um pescador de homens. Ele não saiu daquele dia, daquele instante, e dali em diante ele já se tornou o grande apóstolo Pedro que nós podemos ver hoje. Por exemplo, as cartas que ele escreveu, ele não saiu e escreveu ali.
naquele momento. Ele não recebeu a sabedoria, o discernimento que ele teve durante a sua caminhada como filho de Deus, como cristão, ali instantaneamente. Foi um processo até que de fato Deus realizasse todo o propósito na vida de Pedro. E nós precisamos nos sujeitar a esse processo. Nós temos vivido num mundo muito imediatista, numa geração muito imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Tudo para ontem. E as coisas com Deus não funcionam assim. Se eu tenho aprendido uma coisa, é que Deus é paciente. Deus é extremamente paciente, nós podemos ver isso quando fala do amor, né? Sobre o amor, e nós sabemos que Deus é amor, e fala o amor é paciente. Deus é extremamente paciente, paciente no sentido de longânimo conosco, como nós lemos, e essa bondade, essa paciência de Deus conosco que nos leva ao arrependimento, e paciente para trabalhar conosco, deliberando o tempo em que ele vai atuar em cada área da nossa vida. O Senhor não é um Deus apressado que quer fazer as coisas tudo para ontem, ele não se preocupa com o tempo. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, por exemplo, ele recebeu uma promessa e o filho dele foi nascer 25 anos depois da promessa recebida. Deus não tem preocupação com o tempo, nós é que temos, nós é que queremos as coisas para ontem. Eu tenho aprendido e isso tem me dado um descanso tão extraordinário na minha alma, porque eu sei que as coisas não acontecem simplesmente instantaneamente, é assim, não, é dia após dia. Quando eu olho todas as coisas que Deus tem feito em mim, eu tenho visto dia após dia, ano após ano. E isso, amados, é extraordinário quando nós entendemos isso e nos rendemos a esse processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento, o processo de santificação, aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós, para que de fato a gente viva tudo aquilo que Ele nos designou para viver. Jesus, realmente o Senhor Jesus tornou Pedro um pescador de homens, mas Pedro não se tornou um pescador de homens do dia para a noite, foi um processo. Ele precisou caminhar com Jesus, ele precisou abandonar tudo, deixar tudo e seguir a Cristo Jesus. E aprender com Jesus, e ele se frustrou na caminhada dele com ele mesmo, ele se decepcionou com as escolhas que ele achou que ele já estava pronto, quando ele diz, eu vou até a morte contigo, Senhor. E aí quando ele nega Jesus, com certeza deve ter passado na cabeça dele, eu tinha certeza que eu estava pronto, não estou pronto. Mas ele enfrentou todos os processos que nós passamos para de fato se tornar o pescador de homens que ele se tornou. Sabe, amados, nós precisamos sair dessa estrutura mental do mundo, dessa geração que nós temos vivido, que é uma estrutura mental da pressa, das coisas para ontem, e precisamos entrar na estrutura mental de Cristo, de descanso, de paciência, de longanimidade. E paciência não é simplesmente esperar, mas é como nós esperamos. Como nós temos lidado com os tempos de espera, com as coisas que Deus está lidando conosco, em gratidão, em louvor, em satisfação por sabermos em quem cremos, a quem pertencemos, ou vivemos reclamando de tudo, reclamando de todos. Sabe, amados, eu quero encorajar você hoje a se render a esse processo que o Senhor quer fazer com você. E não tenha medo quando você olhar para essa graça maravilhosa. Não faça como Pedro. Ou se você fizer, mas tenha a atitude de Pedro quando o Senhor disse para ele, ei Pedro, ei Simão, não tenha medo. Pedro não teve medo e disse, eu vou com Jesus, porque é Ele que vai fazer a obra em mim. Ele ficou ali perplexo e ficou receoso porque ele olhou, era uma graça tão grande e ele só pensou, eu não mereço. Mas nós sabemos que a nossa caminhada com Cristo não é por merecimento, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós entendermos isso, amados, a vida com Cristo fica tão extraordinária, porque aí nós não começamos a nos afastar de Deus. Nós nos afastamos de Deus porque achamos que estamos falhando o tempo todo com Deus.
Mas Deus não está esperando que a gente seja merecedor. Deus só está esperando que a gente responda ao amor dele por nós. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Foi a resposta que Pedro deu a Jesus. Jesus demonstrou o amor dele por Pedro, a graça dele naquela situação específica, naquela pesca. E aí Pedro ficou com medo, Pedro se sentiu indigno, não era merecedor daquilo. E aí Jesus dá uma palavra para ele: ei Pedro, não se sinta assim, Pedro. Eu quero fazer algo em você. Eu quero completar a boa obra que eu estou começando em você, Pedro. Qual foi a resposta de Pedro? Se entregar a esse amor, a essa graça. E essa é a resposta que Deus espera de nós. Não que nós fiquemos ali, eu sou indigno, eu não mereço, que a gente fique se culpando. Não. Senhor, eu recebo o seu amor, eu recebo a sua graça. Eu recebo a obra de justiça que o Senhor realizou na cruz do Calvário em meu favor. E eu me sujeito, eu me submeto à atuação do Senhor, me aperfeiçoando, me moldando, trazendo amadurecimento para mim, para que de fato eu viva tudo aquilo que o Senhor tem destinado para minha vida. Sabe, eu quero encorajar vocês, amados irmãos, a se renderem ao processo do Senhor. E lembrem-se, as coisas não acontecem do dia para a noite. Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus de paciência, Deus é um Deus que vai atuando dia após dia, de glória em glória em glória, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, nos tornando a sua imagem e semelhança. E ele vai o quê? Nos moldando, nos aperfeiçoando todos os dias. Nós vamos enfrentar frustrações, vamos enfrentar momentos de repreensão. Pedro enfrentou isso do próprio Jesus Cristo enquanto caminhava com Cristo Jesus. Pedro enfrentou isso lá na frente, na sua caminhada depois da ressurreição de Cristo, quando o apóstolo Paulo repreendeu Pedro, porque ele estava tendo uma atitude incorreta ali na igreja com os gentios. E nós enfrentamos isso, amados. Nós enfrentamos as repreensões, as correções, mas também recebemos do Senhor os momentos de afirmação, os momentos em que o Senhor diz: ei, eu quero fazer isso com você. Sabe, Pedro viveu isso. O Senhor Jesus disse: ei, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Eu quero destinar isso a você. O apóstolo Pedro recebeu a revelação do Senhor de quando ele iria morrer. Ele fala isso: olha, o Senhor já me revelou que a minha vida aqui na terra já está chegando ao fim. Ou seja, ele tinha um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque ele se sujeitou a esse processo. Mas nesse processo, ele negou a Jesus. Chegou um momento em que ele negou Jesus. Mas ele foi o quê? Foi restaurado pelo Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Então, amados, eu encorajo vocês a se sujeitarem ao processo de santificação, de aperfeiçoamento, de amadurecimento em Cristo Jesus. Não olhe para os seus erros, não olhe para os momentos em que você errou, em que talvez com certas atitudes ou decisões você negou Jesus. Olhe para a graça maravilhosa do Senhor Jesus e não tenha medo. Apenas receba a graça e o amor de Deus sobre a sua vida e sujeite-se a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer para você, pode ter para fazer para você, em você e por você. E tenha certeza que o final, como está escrito em Eclesiastes, o final das coisas é sempre melhor do que o início. Se nós olharmos para o início da vida de Pedro, poxa vida, no início, Jesus falou para ele: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, ele foi usado por Satanás, ele negou a Jesus. Se nós olharmos para o início, parecia que não ia dar muito certo. Mas olhem quem se tornou o apóstolo Pedro. Então, amados, que eu e você possamos nos sujeitar a esse processo. Não termos medo de tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, que nós recebamos essa graça maravilhosa do Senhor, assim como o Pedro recebeu e deixou tudo e seguiu a Jesus. Que eu e você possamos fazer isso
Quando a palavra diz deixou tudo, não é, agora eu vou abandonar todas as minhas coisas. Se o Senhor pedir para você fazer isso, você faça. Mas quando a palavra nos ensina a deixar tudo, é a deixar tudo aquilo que nos impede de caminharmos com Cristo Jesus. Então, que eu e você possamos nos render de fato, de verdade, completamente ao senhorio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que de fato nós nos rendamos ao Senhor, que nós compreendamos os processos, que nós entendamos que o Senhor trabalha tempo a tempo, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Senhor, que eu e os meus irmãos nos sujeitemos e recebamos plenamente a sua graça, o seu favor, o seu amor, que nós entendamos que não é pelo nosso merecimento, mas é porque o Senhor escolheu nos amar primeiro, o Senhor decidiu se entregar por nós primeiro, que a nossa resposta, Senhor, seja de gratidão, de amor, de submissão ao senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, que nós deixemos para trás todas as nossas frustrações, todos os momentos de decisão, de escolha que nós erramos e não glorificamos o teu nome com isso, que nós possamos entregar tudo isso ao Senhor e deixarmos o medo, deixarmos esse sentimento de quantas e quantas vezes nos sentirmos indignos e possamos abraçar, Pai, com confiança a sua graça e o seu amor por nós e nos rendermos dia após dia, daqui para frente, olhando sempre para o alvo da nossa fé, que é o Senhor, e nos entregando ao Senhor dia após dia após dia. Que aqueles meus irmãos que têm tantos tropeços em sua caminhada e por causa disso eles olham e se acham indignos, assim como o apóstolo Pedro se achou nesse momento, que não era digno, que ele não era merecedor porque ele era um pecador. Pai, eu oro para que os meus irmãos recebam plenamente a revelação do seu amor, da sua graça, do seu favor, e eles possam compreender que foi o Senhor quem os amou primeiro, que eles podem e devem responder a esse amor. Não é sobre se eles merecem ou não, mas é sobre dizer, Senhor, eu aceito o seu amor, o seu favor por mim. Pai, que eles compreendam isso, recebam plenamente o seu amor e, como está escrito, deixem para trás tudo que ficou para trás e avancem olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, que os meus irmãos possam viver assim, se sujeitando aos processos de amadurecimento, de aperfeiçoamento no Senhor, para que eles vivam plenamente para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.